Salve nação rubro-negra, seja bem-vindo ao canal Mengão Master. Para não perder nenhum vídeo, deixem seu like e se inscreva no canal. E a casa caiu e o que estava ruim ficou ainda pior. Presidente Rodolfo Landim agiu rápido e tomou a decisão. Flamengo monta mega operação para trazer de volta jogadores convocados, a fim de os mesmos estarem à disposição do técnico Felipe Luiz no treino da próxima quarta-feira. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos para falar com vocês, a começar a falar pelo Wesley. A informação que saiu hoje é que o Wesley é o líder de desarmes no Campeonato Brasileiro. Ele soma 49 desarmes e 30 interceptações. Jogador que tem sido aí um dos destaques defensivos até aqui, né, nesse Campeonato Brasileiro. Jogador que vem ajudando muito o Flamengo e depois que rolou aquela situação lá dele vai pro Atalanta, não vai pro Atalanta e tal, ele deu uma crescida e deu uma evoluída. A gente até trouxe uma notícia aqui sobre o Wesley um dia desse, que ele estaria fazendo um trabalho por fora do Flamengo, com o analista de desempenho, para poder melhorar ali o seu desempenho, também fazendo alguns outros trabalhos físicos por fora, visando aí melhorar ainda mais a sua performance, e aí o número não mente, né? Ele tá se dando muito bem aí, sendo um dos líderes dos desarmes no Campeonato Brasileiro. Bom, mudando de assunto aqui, falar sobre a mega operação que a diretoria do Flamengo montou para trazer Gonzalo Plata, Arrascaeta, Guilhermo Varela e De La Cruz. O que acontece é o seguinte, amanhã, 8h30 da noite, o Uruguai vai enfrentar o Equador em Montevidéu. E aí a ideia do Flamengo é basicamente a seguinte, alugou um jato, manda esse jato para Montevidéu. Em Montevidéu, o Flamengo vai trazer Arrascaeta, De La Cruz e Guilhermo Varela, que estão na seleção uruguaia, e o Gonzalo Plata, que está na seleção equatoriana. Sendo assim, esses 4 jogadores vão estar à disposição do técnico Felipe Luiz no treino da próxima quarta-feira. Além desses 4, os 2 jogadores que estão na seleção brasileira, o Gerson e também o Fabrício Bruno, vai dar tempo de voltar, porque o Brasil joga amanhã lá em Brasília, tal, pega o primeiro voo de manhã cedinho, treina na quarta tarde, então dá tempo também dos jogadores que estão com a seleção brasileira voltarem para estar à disposição do Felipe Luiz na tarde de quarta-feira, quando vai ser o treino. O Flamengo montou essa operação para que os jogadores pudessem ter pelo menos um treino antes do clássico contra o Fluminense com o Felipe Luiz. Na verdade, os jogadores que estão na seleção brasileira têm um avião fretado da seleção lá, então eles voltam nesse voo, provavelmente pode ser até que volte já depois da partida também, estejam à disposição no treino da quarta. Falando ainda sobre isso, o único que não vai estar à disposição é o Eric Pulgar. O Chile joga contra a Colômbia lá em Barranquilha, e aí a situação é sair de Barranquilha, tem que pegar um voo para Bogotá, de Bogotá pegar um voo para o Rio, acaba que demora um pouco. A previsão é que o Eric Pulgar chegue na tarde da quarta-feira no aeroporto do Galeão, então não daria tempo de treinar. Então, dos 7 jogadores que estão convocados, o único que não vai estar à disposição para o treino da quarta-feira é o Eric Pulgar. Plata, Arrascaeta, Guilhermo Varela e De La Cruz, esse aí o Flamengo já está montando uma operação para trazê-lo de jato fretado direto de Montevidéu, tá certo? Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, porque a tarde dessa segunda-feira foi muito movimentada com essas 2 notícias. Primeiro, a casa caiu de vez para o Corinthians. A informação é que a Justiça determinou na tarde desta segunda-feira, dia 14 de outubro, que o Corinthians tem 3 dias apenas para poder pagar 3.300.000 reais a André Cury. É o empresário do Yuri Alberto, valor referente a uma comissão pela contratação do atacante em 2022.
Caso o clube paulista não quite a dívida dentro do prazo indicado, a diretoria alvinegra terá que indicar bens possíveis de penhora em 15 dias. Ou seja, a situação do Corinthians, que estava ruim, ficou ainda pior. E o presidente Rodolfo Landim fez o que todo mundo queria que ele fizesse. O Neneca não sai pela garantia apresentada pelo Corinthians. Se o Corinthians quiser comprar, tem que pagar à vista. E se não quiser pagar à vista, o Flamengo já cobra R$500 mil pela atuação do jogador no jogo do próximo dia 20 lá na Neoquímica Arena. Ou seja, o Corinthians vai ter que pagar os R$500 mil. O Flamengo aí já conseguindo R$1,5 milhão só com esse empréstimo do Hugo, né? Porque jogou o jogo do Campeonato Brasileiro, jogou o primeiro jogo da Copa do Brasil e agora vai jogar o segundo jogo da Copa do Brasil. Se realmente ele entrar em campo, o Corinthians vai ter que pagar R$500 mil ao Flamengo. A situação do Corinthians hoje é muito complicada. Tem uma questão que a CBF teria enviado um ofício para que o Corinthians não exibisse mais na sua camisa nos jogos do Campeonato Brasileiro o seu patrocinador master por conta de regulamentação, uma confusão danada que tá dando com o Corinthians, e a situação do alvinegro paulista vai de mal a pior e agora aí tendo que talvez penhorar alguns bens num período de 15 dias. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se eles vão ter dinheiro realmente. É que o presidente do Corinthians, o problema do Corinthians é que o presidente do Corinthians fala muito. Ele deu uma entrevista e falou que o Corinthians já tinha o dinheiro para pagar o Hugo Souza, que o dinheiro já estava separado e tal, que ia fazer, que ia acontecer. Chegou na hora, venceu o dia, cadê o dinheiro? Não teve o dinheiro. Ontem, o presidente do Cuiabá esculachou o Corinthians. E assim, a situação deles vão indo de mal a pior. Tem que aprender a entender qual é a sua situação e não ficar blefando também para o mercado, como o Corinthians vem fazendo aí já há muito tempo. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre o treino de hoje, porque o Flamengo se reapresentou hoje, visando já o jogo contra o Fluminense. Partida essa que para o Flamengo é importante no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Fluminense na quinta-feira, e aí o Botafogo joga O Flamengo joga na quinta, o Botafogo joga também na sexta-feira. Essa semana tem jogo todo dia, né? Porque o Botafogo vai enfrentar o Criciúma no Maracanã na sexta-feira. Seria final de semana, mas vai ter aquele show lá do cantor lá no Engenhão, e acabou que vai jogar na sexta-feira. Então, nesse momento, Campeonato Brasileiro, Botafogo é o líder, 60 pontos, segundo está o Palmeiras com 57, terceiro Fortaleza com 55, quarto Flamengo com 51. Nessa rodada, o Flamengo enfrenta o Fluminense, o Botafogo vai enfrentar o Criciúma, como eu falei, e o Palmeiras vai enfrentar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, enquanto o Fortaleza enfrenta o Atlético Mineiro amanhã, quarta-feira, 9h45 lá no Castelão. Esses aí são os jogos dos times do G4 e essa é a posição do G4. O Flamengo com 51 pontos é o quarto colocado, tem 4 pontos aí abaixo do terceiro, que é o Fortaleza, que tem 55 pontos. Torcer pro Galo ganhar do Fortaleza é brabo, né? Torcer pro Galo é difícil, é embaçado. Bom, torcer pro Fortaleza não pontuar contra o Galo e que o Flamengo consiga aí ficar mais próximo da terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, pedir para você compartilhar esse vídeo, trazer o máximo de rubro-negros para cá para o nosso canal. É importante, nós estamos de plantão, é claro, nessa situação específica do Hugo Souza. O presidente Rodolfo Landim já disse que não vai aceitar as garantias do Corinthians, e a ideia do Flamengo, óbvio, é botar a mão nesses 500 mil e depois aí ver como é que vai ficar a situação. Lembrando que se o Corinthians não pagar, o jogador volta para o Flamengo em 2025. O Flamengo não tem problema nenhum em repatriar o atleta no próximo ano.